Chegou ao fim a passagem de Silvinho como técnico do Corinthians. Após a derrota de virada ontem para o rival Santos na Neoquímica Arena, a diretoria corintiana enfim cedeu à longa pressão da torcida e optou pelo desligamento do treinador. Nesse vídeo vocês vão conferir por que o trabalho do Silvinho não deu certo, quais foram os números da sua passagem e quem pode em breve também substituí-lo. Então confere tudo isso comigo agora, após a vinheta do futebol brasileiro. Mas primeiro, vamos para um recado especial. No início da madrugada dessa quinta-feira, a diretoria do Corinthians optou por demitir o técnico Silvinho. O Corinthians ontem recebeu o Santos na Neoquímica Arena e acabou sendo derrotado. E essa derrota chamou a atenção porque, mais uma vez, o Corinthians, claro, não jogou bem, não rendeu nem perto do que pode pelos jogadores que tem, mas chamou a atenção também porque foi a quebra de um tabu. O Santos só havia vencido o Corinthians na Neoquímica Arena apenas uma vez, num jogo lá em 2015. Desde então, foram 12 jogos em que o time da Vila Belmiro não conseguiu vencer o Corinthians, alternando vitórias corintianas e também empates. Então a derrota também doeu muito no torcedor e acabou então colocando um fim na passagem do Silvinho pelo Corinthians. O Silvinho chegou no Corinthians no ano passado e é um cara que sempre sofreu com a desconfiança da torcida. Porque, para quem não sabe, o Silvinho não é um técnico experiente. Ele é um técnico que teve um trabalho muito ruim no Lyon da França e no restante da sua carreira sempre trabalhou como auxiliar. E é muito diferente você trabalhar como auxiliar, mesmo que seja numa seleção, mesmo que seja num grande clube, e você comandar um time que seja mesmo que médio. Porque a pressão de você ser o treinador, você ser o cara principal, é sempre muito complicada, não é qualquer um que consegue lidar com esse peso. E ainda mais no caso do Silvinho, ele acabou logo de cara pegando um dos times de maior torcida no Brasil e que tem atualmente também um dos maiores investimentos. Isso é uma coisa que pesou muito ao longo do trabalho do Silvinho. Quando ele chegou, o time não era tão qualificado, então nem tinha também como exigir muito dele. Só que conforme foi passando o tempo, o Duílio conseguiu fazer grandes contratações para o Corinthians. Ele contratou Renato Augusto, Roger Guedes, o William, Juliano, trouxe agora o Paulinho. Então quando você faz um investimento desse tamanho, você quer, claro, um resultado que seja correspondente ao que você está investindo. O Silvinho sempre demonstrou ser um técnico que não tinha tanto controle do elenco e também não conseguia extrair o máximo dos jogadores. Até por uma característica própria do Silvinho, ele sempre tentava fazer com que o Corinthians jogasse muito mais na defensiva, quando na verdade tem jogadores e tem qualidade para propor o jogo, para ser um time que agride e que cria várias oportunidades. Ontem, mais uma vez, contra o Santos, que é um time bem inferior ao time do Corinthians, o Corinthians mais uma vez teve muitas dificuldades para criar. Tanto que o gol do Corinthians do Jô acaba saindo num bate-rebate na área, porque de resto o Corinthians não consegue criar. E acaba ficando evidente que é um time que é mal treinado. Na verdade, desde que o Silvinho foi contratado, uma coisa é clara: é muito arriscado um time como o Corinthians contratar um técnico inexperiente. Ainda mais por se tratar de um time grande como o Corinthians, um time com um elenco recheado como o Corinthians, com jogadores veteranos, jogadores que jogaram já por seleção. Você precisa ter um técnico que seja proporcional ao elenco. Então tem que ser um técnico que já trabalhou em seleção, um técnico que já rodou pela Europa, um técnico que já ganhou grandes coisas aqui no Brasil. E isso é você ter um técnico proporcional ao seu elenco. E o Silvinho não era esse cara. Algumas pessoas podem falar, mas por exemplo, o Abel Ferreira veio inexperiente pro Palmeiras e deu certo. Deu certo, mas é uma coisa que dá certo uma em 100 tentativas. O Abel realmente chegou no Palmeiras e não tinha currículo nenhum. Tinha treinado um pouquinho o time jovem do Braga, tinha trabalhado no futebol grego, mas de currículo, de título, não tinha nada. Deu certo, mas é uma coisa que é uma raríssima exceção. Então vamos aos números do Silvinho? Ele acabou deixando o time do Corinthians com 43 partidas, foram 16 vitórias, 14 empates e 13 derrotas. É um número que é bem mediano mesmo para o time que o Corinthians tem. Pelo time que tem, pelas condições que tem, por ter uma torcida que sempre apoia em todos os jogos em casa, é um time que poderia ter um aproveitamento muito melhor. E claro que essa questão de você quebrar alguns tabus, perder jogos em casa, incomoda muito a torcida. E o trabalho do Silvinho só não foi pior ainda na última temporada, porque ele ainda conseguiu a classificação para a Copa Libertadores. Isso com o Corinthians ainda oscilando muito no segundo turno. Tinham jogos que eram muito bons e jogos que eram muito ruins. Sempre os opostos. Mas uma coisa que eu acho que fica mais que evidente para todo mundo.
O time do Corinthians, muitos jogos que ganhou, principalmente jogando em casa, ganhou porque foi na força da torcida e também na qualidade individual dos seus jogadores. Quantos jogos vocês não viram que o Corinthians conseguiu vencer ou empatar, que foi uma jogada individual do Roger Guedes, uma finalização de fora da área do Renato Augusto, aquele jogo mesmo que ficou marcado contra o Grêmio. O Grêmio foi até melhor que o Corinthians ao longo da partida, vencia por 1-0, mas aí o Corinthians tem um cara diferenciado com o Renato Augusto, foi e no fim do jogo colocou a bola no ângulo. É uma coisa que acontece, e é para isso que você tem caras diferenciados. Mas não adianta também você ter esses caras diferenciados e o coletivo ser fraco, porque hoje o coletivo do Corinthians com o Silvinho era muito fraco. Então agora no Corinthians, Silvinho já é passado. O Duílio disse na entrevista coletiva de ontem, quando anunciou o desligamento do Silvinho, que agora o Corinthians tentaria mudar a rota e a partir de hoje já ia conversar para ver qual caminho eles iriam tomar. Tem muitos nomes disponíveis no mercado. Eu vou sugerir alguns aqui que são nomes que são do mercado brasileiro ou então que já trabalharam no Brasil. Não significa que é um técnico que eu gostaria de ver no Corinthians, mas vou trazer os nomes que hoje estão disponíveis no mercado. Vamos então a alguns deles. Vamos primeiro aos nomes menos badalados. Temos Fernando Diniz, Roger Machado e o Dorival Júnior. Dorival está um bom tempo sem trabalhar. Roger Machado teve como último trabalho o Fluminense e o Fernando Diniz como último trabalho o Vasco. Eu particularmente não gosto dos trabalhos do Diniz, mesmo que muitos dirigentes gostem, e gosto do trabalho do Roger Machado. É um técnico que é realmente um treinador, consegue fazer o time jogar no coletivo. O problema dele é que conforme vai passando o tempo, o trabalho dele começa a se deteriorar. Foi assim no Palmeiras, no Grêmio, no Atlético Mineiro, mas é sim bom treinador. Mas será que é um nome proporcional ao elenco do Corinthians? Isso quem vai me dizer são vocês nos comentários. Agora vamos aos nomes mais cascudos, os nomes mais badalados. Temos Mano Menezes, temos Renato Gaúcho e Jorge Jesus. O Mano Menezes já teve passagens pelo Corinthians, passagens inclusive muito boas, porém o Duílio já tinha dito no passado que não queria trabalhar com o Mano. Considera ele uma boa pessoa, mas o estilo de trabalho acaba não batendo. Temos o Renato, que é um cara que trabalhou por 5, 6 anos no Grêmio e foi muito bem, mas agora a última impressão dele no Flamengo não foi legal. Perdeu tudo que disputou. Isso é uma coisa que preocupa, mas é também um cara que gere bem o elenco. Não é um bom treinador, mas gere bem o elenco. E aí temos o Jorge Jesus, que é o grande sonho de consumo da torcida do Corinthians. É um cara que fez um ótimo trabalho pelo Flamengo em 2019 e começo de 2020. Já treinou grandes times de Portugal, como o Benfica, o Sporting. É um cara bem mais rodado. Na questão do Jorge Jesus, o que pode pesar? Ele acabou de sair do Benfica, onde ele teve problemas de gerenciamento de elenco, batendo de frente com alguns jogadores. É um cara que pega realmente pesado com os jogadores e não sei se esse estilo consegue se encaixar hoje no time do Corinthians. Agora, em termos de cobrança, em termos de parte tática, é um cara bem acima da média para o futebol brasileiro. Seria sim um bom investimento, mas é aquilo também. O Jorge Jesus seria um investimento muito, mas muito mais alto mesmo. Então agora eu quero ver a sua opinião aqui nos comentários sobre duas situações. A primeira, o que você achou da saída do Silvinho do Corinthians? E claro, a outra, quem você quer que seja o próximo treinador? Coloca aí nos comentários para que a gente possa trocar uma ideia. Então bom pessoal, esse foi o primeiro vídeo dessa quinta-feira. Espero profundamente que todos tenham gostado e muito obrigado por assistir. Se tiver gostado, não esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar, comentar e também de me seguir na minha rede social, tá bom? Então é isso pessoal, tamo junto, até mais tarde, até o próximo vídeo. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!